Fala galera ligada no canal Futebol Sem Fronteiras. Estamos de volta para a nova temporada do Papo de Campeão. Depois de merecidas férias ao final de 2020, né? Depois de tantos papos de campeão em dezembro, a gente tá de volta, né? Para começar mais uma temporada aí do nosso projeto de lives, né? Começando aí em 2021 a contar histórias do futebol, histórias de títulos importantes aí dos 28 clubes representados aqui no projeto, no canal Futebol Sem Fronteiras. A gente vai receber, né, uma honra hoje para abrir a temporada 2021, o Marcelino para falar do Mundial de 2000 do Corinthians. É o primeiro título que a gente vai relembrar nesse ano de 2021. Assim que o Marcelino entrar, a gente vai começar a bater esse papo. Getúlio, já corintiano, já tá ligado, ele que já participou de alguns papos comigo. Saudações aí, Getúlio. Então, fica aí para ouvir aí essa resenha aí com o Marcelino, que a gente vai recordar aí de um título muito importante aí para os corintianos. Então, certamente tu vai gostar. Daqui a pouco o Marcelino tá chegando aqui e a gente vai começar a bater esse papo de campeão. Já vamos começar com um título, né, de extrema relevância, né, um título mundial, né? Então, realmente, certamente é uma história aí muito importante que o Marcelino vai recordar aí do Coringão. Timão que ontem, né, meteu 5-0 no Fluminense, então o Marcelino deve estar bem feliz também, né? Com essa vitória do Corinthians aí, chegando aí para a Libertadores, né? Com a esperança de uma vaga na Libertadores. Boa noite, Christian. Aí, fica aí então já o convite para seguir aqui. Daqui a pouquinho o Marcelino vai chegar pra... Aí, chegou o homem. Ó, o Getúlio já, Dido e Luan tem coisas em comum que não comemoram. Vamos recordar disso, Embora o Dida não comemorou numa ocasião um pouquinho mais importante, né? O Homem de Gelo. Fala, estamos de volta. Grande Alexandre. E tomara que o seu Grêmio consiga nos dar um pouquinho de alegria também, né? Porque querendo ou não, né? Ganhar da porcada sempre é muito bom, né? Então vamos secar. Faz parte também, né? Secar. Pode confiar. É o nosso papel, né? É o nosso segundo papel, né? A gente torce pro nosso time. Exatamente. O primeiro é torcer pra gente e o segundo é secar os outros, né? Ontem não deu muito certo, né? Ontem e anteontem não deu muito certo a nossa secada, não, embora o River Plate tenha sido extremamente prejudicado, tá? Pelo menos um pênalti ali não dado, né? Que mudaria, eu acho, a situação do jogo, porque se vai para os pênaltis ali, eu não sei se a porcada, eu não sei com que cabeça viria para essa disputa de pênalti, né? E o Armani é um grande goleiro, né? Mas enfim, cara, E ontem o Santos fez por merecer a classificação, né? Uma coisa que eu detesto nos torcedores, eu vi isso muito hoje, se mostra a pequenez do torcedor, o pequenez da pessoa, quando ela não dá a César o que é de César, ela não dá os méritos da equipe. Né? Ontem, por exemplo, alguns torcedores que na semana passada falaram: o Flusão meteu um pau no time do Flamengo, no timaço do Flamengo, olha que time é o Flusão. Ontem falaram: o Corinthians só goleou o Fluzinho. Ou seja, eles não dão méritos a quem trabalhou, a quem fez por onde chegar àquele resultado. Mas isso faz parte da grandeza do Corinthians também. Assim como faz parte da grandeza do Corinthians essa eterna polêmica sobre o Mundial de 2000, que hoje está fazendo 21 anos, né? Desse título importante, né? Mas o corintiano não precisa menosprezar o título do outro para ser grande, não. O Corinthians já é grande por si só. O Corinthians já nasceu grande. Então, os feitos dos outros, parabéns Palmeiras, parabéns Santos, que chegaram à final da Libertadores. Bacana, que vença o melhor, entendeu? Mas o Palmeiras não tem mundial, tá? Isso aí é fato. Agora veio outra palhaçada, o Vasco querendo ganhar ter reconhecido um campeonato mundial de 53, com 5 times
brasileiros, né? Um Rio-São Paulo ali, e mais 3 europeus, um era o Sporting, o outro era um time lá de segunda linha da Europa. Os caras querem ser campeão mundial de qualquer forma, né? Mas enfim, nunca serão. Eu nem quero entrar muito nessa polêmica, mas o fato é que hoje parece que o título mundial ele tá assim, qualquer coisa, né, se tenta um reconhecimento, né, de um título mundial de fato, né? Então assim, Um abraço, Sandrão. Sandrão é palmeirense, amigo meu, City Brother, sabadão tamo junto, meu irmão. Um abraço, Charles, tamo junto. Outro palmeirense, tô falando de palmeirense aqui, ó. Estão tudo aqui, estão tudo felizes, cara, mas faz parte, isso é futebol. Bicho, uma hora não tem como. Uma hora você vai chegar lá. Uma hora o Corinthians ia ganhar a Libertadores. O Corinthians é muito grande. Então uma hora ia acabar ganhando a Libertadores, né? Ficou anos aí penando, né? A primeira participação em 77, né? Até chegar a 2012, né? Muitos dissabores, muitas eliminações ruins, né? Mas uma hora, cara, a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Uma hora chegou, daqui a alguns anos, sabe, sei lá quando, o Corinthians chega de novo. Faz parte. O futebol é bom, principalmente o futebol brasileiro. Um abraço, Guilherme Louro. O futebol brasileiro ele é cíclico. Então, enfim. Marcelino, então vamos lá. Cara, por que a gente está aqui então, né? Vamos entrar lá no ano de 2000, por que a gente está aqui 21 anos depois falando desse título do Corinthians, porque ele é tão importante para a história do futebol? Simplesmente porque foi o primeiro campeonato mundial de clubes feito com a chancela da principal organização mundial de clubes, que é a FIFA. Então, por si só, já é importante. A FIFA nunca tinha fechado um torneio a nível mundial com sua chancela. E o Mundial de Clubes da FIFA surgiu como o primeiro grande campeonato do novo milênio. Assim diz a própria FIFA, inclusive, recentemente, ela lançou um especial, né? Haja vista o começo do próximo Mundial, que é no dia 1º de fevereiro agora, e ela fez um apanhado aproveitando o fato desse próximo Mundial acontecer em 1º de fevereiro, né? O início dele, pegando o primeiro Mundial de Clubes da FIFA, que hoje está fazendo exatamente 21 anos desde a sua final, né? Então, a relevância desse título, para nós, corintianos, é muito gigantesca. Como seria para os vascaínos se tivessem ganhado o título, para o Necaxa, um time mexicano, ser campeão mundial, ou para o Raja Casablanca, que 13 anos depois chegou na final do Mundial contra o Bayern de Munique, né? Acabou perdendo por 2-0, eliminou o Atlético Mineiro na semifinal, né? E eu vou além. Esse campeonato mundial de clubes, o de 2000, de todas as edições até hoje, né? Porque houve um hiato aí de 2000 até voltando 2005, né? Aí sim tendo uma continuidade. Vai se mudar aí também o formato, né? Eles pretendem fazer a cada 4 anos aí, em substituição à Copa das Confederações, enfim, né? Vamos ver como é que vai ser, né? Já tá difícil o sul-americano ganhar, com esse novo formato aí que vai complicar a história mesmo. Mas enfim, né? A FIFA quem manda, em cima do que ela manda, né? A gente acata, né? No caso. Então, eu digo com todas as letras, Alexandre, o Mundial de Clubes de 2000 foi o Mundial de Clubes mais difícil de todos até agora. Porque o Mundial, querendo ou não, ele nasceu para o campeão europeu e para o campeão sul-americano disputarem a final, cara. Tanto é que são só os dois que fazem 2 jogos. Exatamente. Semifinal e final. Eles já entram privilegiados. Nem sempre isso aconteceu. Porque teve um Mazembe que, né, sacaneou um aqui, o Raja Casablanca que sacaneou outro ali, o Kashima Antlers que, né, acabou eliminando outro acolá. Então acabou que tiveram alguns estranhos no ninho, mas sempre o europeu, com seu poder aquisitivo e suas seleções mundiais, estiveram nessas finais, né? Exceto a de 2000, que foram decididas exatamente por 2 times sul-americanos, os 2 times brasileiros na disputa, Corinthians e Vasco. Anos depois, a FIFA assumiu, o seu presidente, o Joseph Blatter, ele assumiu
que o maior erro, ele falou do sucesso que foi o Mundial de 2000, mas ele admitiu um erro, que foi o de não ter colocado Vasco e Corinthians numa chave, Real Madrid e Manchester United em outra chave. Exatamente para evitar que tivesse uma final brasileira. Corinthians e Vasco da Gama. O Corinthians entrou como atual campeão brasileiro e, na verdade, corroborou com o bicampeonato brasileiro, né? 98, 99, e o Vasco entrou como campeão da Taça Libertadores da América de 98. E a polêmica vai muito em cima disso daí, porque o Palmeiras era o atual campeão da Libertadores em 99, tinha tempo hábil para poder, de junho, que foi a final, né, não lembro agora, da Libertadores, de 99, até janeiro de 2000, dava-se tempo, sim, enfim, mas a FIFA falou que não, que já tinha sido uma escolha prévia, enfim. E a gente sabe que existe politicagem, velho. Querendo ou não. Existe, sim, politicagem. Na FIFA, na CBF, em todas as federações existe. Se até no sorteio existe politicagem, o próprio Blatter assumiu que colocava bolinhas, né? As bolinhas geladas, com as bolinhas mais quentes, né, na hora do sorteio, para você impedir que times gigantescos acabassem se enfrentando, né, em fases preliminares de competições como a Copa do Mundo, por exemplo, que dirá em um torneio que estava começando agora, tendo uma sede no Rio de Janeiro e outra sede em São Paulo. É óbvio que tinha politicagem no meio. Isso aí é a coisa mais óbvia do mundo. Agora, qual é a culpa do Corinthians disso daí? Ter sido campeão brasileiro, na verdade, bicampeão brasileiro, e ter sido escolhido para representar o país sede? Essa foi a culpa do Corinthians? A culpa do Corinthians foi ter levado a sério o campeonato e ter ganho? É exatamente isso que os torcedores não aceitam. O Corinthians não tem culpa, gente. O Corinthians entrou, foi campeão brasileiro, diga-se de passagem, no dia 22 de dezembro de 99. O Corinthians não descansou. Os caras estavam mortos. Disputaram a final de brasileiro contra um baita de um time do Atlético Mineiro, em condições horríveis, desgastantes, com campo pesado, e não tiveram tempo para descanso. O Corinthians estreou no Campeonato Mundial de Clubes no dia 5 de dezembro. 5 de dezembro de 2000, contra o Raja Casablanca. O bom time do Raja Casablanca, campeão africano, diga-se de passagem. 2 dias depois, dia 7, o Corinthians, num campo pesado, chovendo, pegou o baita time do Real Madrid, que 5 meses depois, seria o campeão europeu. O Real Madrid foi o campeão europeu 99-2000. Né? Ganhou a final em cima do Valência. 3-0. Né? Exatamente, com o Raul acabou com o jogo, né? Diga-se de passagem. Então, aquele time do Real Madrid, um dos melhores times da Europa, juntamente com o Manchester United, que era o atual campeão da Champions League à época, quando veio disputar o Mundial do Brasil. Então, mais uma vez, voltando ao que eu falei, é muito fácil você desmerecer o que o outro faz sem olhar para o seu próprio umbigo. Ah, mas o Real Madrid e o Manchester United vieram para andar na praia. Problema deles. Eles vieram para o Brasil para disputar um campeonato mundial de clubes. Se eles não deram a devida seriedade, que culpa tem o Esporte Clube Corinthians Paulista? A culpa foi de ter jogado sério, de ter ganho o campeonato? Então é isso que eu falo. A pequenez das pessoas se mostra quando elas não dão méritos a quem realmente merece tais méritos. É muito mais fácil você chegar e falar: ah, mas o teu time é campeão mundial ganhando ganhando uma Libertadores, tendo 2 mundiais. Como assim? Pega o livrinho de história e verifica se o Atlético de Madrid tem título europeu. E ele é campeão mundial. Então me explique, por favor, você que contesta, como o Atlético de Madrid é campeão mundial sem nunca ter ganho a Champions League.
Me explique você, então, quando jogaram Milan e São Paulo em 93, sendo que o Milan não era o campeão europeu. E se ele ganha do São Paulo, não teria valido o título mundial, porque ele não era campeão europeu à época? Balela. É muito mais fácil, repito, você desmerecer o seu adversário do que você dar méritos a ele. E o Corinthians teve todos os méritos do mundo para ser campeão mundial. Estava cansado, foi lá, jogou, foi com seriedade, ganhou. Ponto final. A FIFA tá lá, cara. Tá lá. Tá lá no. Você entra no site da FIFA, na página dos campeões mundiais, a primeira foto que aparece é a do Rincon com a taça, pô. Então, quem sou eu? Quem somos nós corintianos para não dizermos que nós não somos campeões mundiais? Então, você, pare de ser pequeno, você que está assistindo aí, e reconheça os méritos de quem merece, beleza? Para de menosprezar. Menosprezar é feio. Menosprezar é horrível. Corre atrás. Corre atrás. Palmeiras e Santos, parabéns. Vocês chegaram com méritos na final da Libertadores. O Corinthians foi eliminado no começo do ano pelo Guarani do Paraguai. Que o próprio Palmeiras passou o carro, o Grêmio passou o carro. Porra, é mérito. Isso chama-se mérito. Ah, mas o Palmeiras só pegou time pequeno. Até lá. Problema. Pegou time pequeno porque fez a melhor campanha de todos os times. Então, obviamente, por ter feito a melhor campanha, iria pegar times mais fracos. Então, teve mérito? Teve mérito. Só que essa mesma grandeza de reconhecer, eu sei que os palmeirenses não têm. Eles preferem falar essas baboseiras que se fala sempre sobre o Campeonato Mundial de Clubes de 2000. O Corinthians é, sim, bicampeão mundial de clubes com uma Libertadores e com muito orgulho. Tudo além disso é ofensa, é pecado. Aí, Marcelino, é importante dar esse contexto, né? Eu acho que é um título que, né, não tem como negar que, né, sempre tem aquela polêmica ou outra, e acho que a visão do corintiano é muito importante tu ter dado esse contexto mesmo, de fato, né, do que foi o Mundial, né, do que foi aquele Mundial de 2000, né, há 21 anos atrás. Mas vamos entrar, então, né, nesse campeonato. Eu queria que tu contasse um pouquinho, então, do que era a fórmula do campeonato, né? E que time do Corinthians era esse, né? Que eu acho que a gente já falou um pouquinho nas lives do Brasileiro 98 e 99, era um timaço, né? Porra. Mas também conta quem ele enfrentou, né? O timaço do Real Madrid também. Sem dúvida alguma. O Aridão, eu concordo. A FIFA, assim como a CBF, assim como presidentes de federações africanas, foram sim. Eu falei na live que existe politicagem, sim. Entendeu? Agora, quem manda no futebol mundial é ela, filho. Eu não posso fazer nada. Se ela confunde o Rony do Corinthians com o Rony do Palmeiras, é problema dela. Se o cara já foi preso ou se foi acusado de corrupção, problema dela. Mas é ela que dá assina a caneta para a Copa do Mundo, para a Copa das Confederações, para o Mundial de Clubes, para os mundiais sub não sei o quê, para o Mundial Feminino. Quem faz é a FIFA, cara. Quem dá a canetada é a FIFA. Então, aceita que dói menos. Vamos lá. O campeonato era simples. Era dois grupos, um grupo de São Paulo e outro grupo do Rio. No grupo de São Paulo ficava o Corinthians, o Real Madrid, o Al Nassr e o Raja Casablanca. E no grupo do Rio era o Vasco, o Manchester, o Necaxa e o South Melbourne, que era da Nova Zelândia, né? Era da Nova Zelândia. Uhum. E eles acabaram fazendo. Então, era simples. Todo mundo jogava com todo mundo dentro dos grupos. Os primeiros colocados de cada chave disputavam a final. E os segundos colocados de cada chave disputavam o terceiro lugar. Na preliminar do Mundial. Inclusive, a final começou 8 horas da noite, né? Exatamente na hora que começou essa live, estava começando a final do Campeonato Mundial de Clubes, né? Derrubando a audiência do Jornal Nacional na época. A final do Mundial de Clubes teve uma audiência maior do que o Jornal Nacional, né? Muito para um torneio de verão, não acha não, Alexandre? Então, assim, envolvia duas grandes massas, né? Duas grandes massas torcedoras, né?
Sim, e claro, e tinha aqueles que tinha os secadores do Vasco, né? Os flamenguistas estavam torcendo pro Corinthians, os palmeirenses São Paulinos torcendo pro Vasco, né? Aquela coisa toda. Então o campeonato teve sim a sua importância, gigantesca. O próprio Vampeta até brinca, né? Falar, beleza, se vocês não dizem que não é mundial, a FIFA me pagou um dinheiro, tá lá o meu apartamento alugado, quem quiser ir lá conhecer. Com dinheiro que ganhou do Campeonato Mundial de Clubes, né? Eu não sei que torneio de verão é esse, né? Eu não sei que torneio de verão que os árbitros, inclusive o árbitro da final, o holandês chamado Dick Joy, coisa assim. Ele foi um dos árbitros da Copa do Mundo de 2002, né? Já tinha sido árbitro da Copa do Mundo de 98 e tal. Então, assim, cara, é tentar desmerecer o que não dá para se desmerecer, entendeu? Então foi essa fórmula, Alexandre, voltando para o nosso assunto. O Vasco da Gama atropelou, né, ganhou os 3 jogos do seu grupo, né, fez uma partidaça contra o Manchester, né, aquele 3-1. Tudo bem que o Gary Neville também entregou 2 gols para o Vasco, né? Mas tudo bem. Nossa senhora, o gol não tiro os méritos, né? E aquele gol do Edmundo foi um golaço acima do Silvestre, né? Que era um dos melhores zagueiros, né? Francês, né? Um dos melhores zagueiros do mundo na época, né? Tinha a zaga Silvestre e Abstan. O Manchester veio com o time completo, assim como o Real Madrid também, né? Veio com o time completo. No grupo do Corinthians tivemos grandes jogos. Corinthians e Raja Casablanca. O Corinthians ganhou de 2-0 na estreia. Oi? Na estreia, né? Raja Casablanca foi a estreia. Raja Casablanca 2-0, né? Inclusive o segundo gol não foi gol. Não foi gol. Segundo gol, a bola, o Fábio Luciano chuta no travessão, quica fora e o árbitro dá o gol. O Corinthians vence por 2-0. Na partida contra o Real Madrid, que foi 2-2, o Corinthians tem um gol anulado, que foi um gol claríssimo do João Carlos de cabeça, onde o juiz marca perigo de gol. Até hoje eu não sei o que é que o juiz, né? O Corinthians era para ter vencido o jogo do Real Madrid, não ganhou por causa disso. E no finalzinho do jogo, lá para os 38, o Corinthians vence o Corinthians vence o Dida, desculpa, pega um pênalti do Anelka, né? O Anelka, aquele jogo foi um jogão, talvez a grande partida da vida do Edilson, né? Eu ia te dizer, né? 2 gols do Edilson, aquele gol antológico que passa aí direto em cima do Carembê, né? Que o Carembê e o presidente do Real Madrid perguntaram quem era Edilson, ninguém sabia, todo mundo sabia da fama mundial, né? O Carembê, que era campeão mundial com a seleção francesa em 98, e quem é Edilson? E o Edilson fez aquilo. O Edilson foi o único jogador que conseguiu dar uma caneta, o cara com a perna fechada, que eu nunca vi aquilo. O Marcelino, só para dar um detalhe, né, desse gol, né, como, não sei se tu concorda, mas como uma narração também eterniza, né, o Luciano do Vale narrando esse gol é uma coisa inacreditável. É espetacular. Cara, para mim, o melhor narrador de TV de todos os tempos, disparado. Chama-se Luciano do Vale. Cara, ele eternizou. O melhor seja ele, talvez seja o melhor e maior, talvez, né? Pronto, talvez. O melhor sem dúvida é o Luciano do Vale, cara. Aquela narração dele para esse gol do Edilson é épica, cara. É épica. Eu sou Edilson, o capeta, como quem... Ele falando pro Carembê, né, cara, logo depois daquilo, né? E o Anelka fez os 2 gols do Real Madrid, teve a chance de fazer o terceiro, né? E o Dida, cara, que estava numa fase esplendorosa, pegando um pênalti atrás do outro, cara. O Dida e o Anelka bateu, né? O Dida, que já era um goleiro de fama mundial já, o Anelka sabia disso, e com certeza foi com a perninha tremendo, porque, né? E o Dida acabou defendendo o pênalti, que nos deu a possibilidade de jogar para vencer por uma diferença maior, porque o Corinthians e o Real Madrid fizeram a campanha da seguinte forma: o Corinthians ganhou do Raja 2-0, o Real Madrid ganhou de 3-1 do Al Nassr. Então, cada um ficou com um saldo ali de 2 gols, porque na época não era o número, não era o número de gols marcados, né? O primeiro critério de desempate, né? Era o número, era o saldo de gols.
no caso, é o que ia definir quem ia passar ou não, tá? Então, se manteve o saldo, jogaram o empate 2-2. Na última rodada preliminar foi Real Madrid e Raja Casablanca. E o Real Madrid ganhou de 3-2. Então o Corinthians sabia que para se classificar tinha que ganhar do Al Nassr por uma diferença de 2 ou mais gols. E o Corinthians já morto de cansado. E fez os 2 gols, cara. O Ricardinho fez 1-0. Se termina 1-0, o Corinthians estaria fora, porque aí sim entraria o critério do maior número de gols, que foi o do Real Madrid. Inclusive o Real Madrid termina o campeonato como o time de melhor ataque. Olha só. O Real Madrid. Então, assim, se termina 1-0 entre o Real Madrid pelo número de gols marcados, que seria, né, o próximo critério, e aos 37 do segundo tempo, 38, o Corinthians, o Al Nassr se segurando, né, tal. O Al Nassr ainda com uma certa esperança aí, mas, né, bem pequeno. Ele tinha perdido. Se bem que ele tinha perdido, né? Ele ganhou do Raja Casablanca, né? Se ganhasse do Corinthians ia para 6 pontos, o Real Madrid já ia para 7, então não ia ter jeito para ele, não, né? Mas pelo menos para a disputa de terceiro lugar, ele ainda tinha esperança de participar, né? Como o segundo melhor da chave. E aí, cara, o Luizão, ele inverte com o Rincon, né? Porque na verdade era pro Rincon tá metendo a bola pro Luizão fazer. E é o Luizão que domina, mete pro Rincon que vem por trás e bate. 2-0. Ali a gente ficou tranquilo. Era só esperar a final, né? E a final veio. O gol salvador mesmo, né? Foi um gol salvador. O gol salvador foi do Rincon, sem sombra de dúvidas. O gol do Ricardinho foi um golaço, né? O primeiro, né? Que ele dá uma caneta no jogador do Al Nassr, uma caneta humilhante dentro da área, e bate, a bola desvia e entra. Aos 24 do primeiro tempo. E logo no final, ali na reta final do segundo tempo do jogo contra o Al Nassr, o Rincon faz o gol mais importante da vida dele com a camisa do Corinthians, e a gente se classificava. Isso foi no dia 11 de janeiro, se classificando para a final no dia 14 de janeiro de 2000, né? E o Vasco sobrou, né? Ganhou do South Melbourne na abertura, 2-0, ganhou de 3-1 do Manchester, ganhou de 2-1 do Necaxa, né? Acabou que o Real ficou em segundo na sua chave. O Manchester sequer foi o segundo da chave, quem foi o segundo foi o Necaxa, do México. E o Necaxa acabou fazendo, no dia do jogo, no dia 14, a preliminar de Corinthians e Vasco da Gama. A preliminar foi Necaxa e Real Madrid. Foi um jogo que acabou indo para os pênaltis, né? Empatou 1-1, e o Necaxa acabou ganhando nos pênaltis e sendo o terceiro colocado do Mundial de Clubes, né? Então naquele dia foram 2 disputas de pênaltis, né? Ô Marcelino, e aí, então o Corinthians passa pelo desafio de enfrentar um Real Madrid, né? Um todo poderoso, como sempre o Real Madrid, mas aí ele vai enfrentar no Maracanã, na final, um Vasco, que eu tô aqui com as escalações aqui lado a lado, que era assim um time assim que, olha, vou te dizer que se botar nome a nome contra o time que o Corinthians enfrentou do Real Madrid, dá parelho, assim. Eu acho que o Real Madrid não tinha 2 jogadores que nem o Vasco tinha, que eram Edmundo e Romário. Então, assim... Não. Que time o Vasco tinha? O ataque do Real Madrid era Anelka e Sávio. E tinha o Morientes na reserva. Também, se bem que ele jogava com 3 atacantes, né, o Real Madrid. Era o Sávio, né, um ponta com uma espécie de ponta de lança pela esquerda, né, driblador pra caramba. Inclusive foi no Sávio o pênalti, né, o Fábio Luciano faz o pênalti do Sávio, que o Anelka acaba errando. Anelka e Raul, né, o Raul Gonzalez, grande ídolo do Real Madrid, né. Então, assim, sim. Então era um time, né? A zaga era Hierro e Carembã. O grande Hierro, né? Fernando Hierro, Carembê. Goleiro era o Iker Casillas, né? O Casillas começando, cara. E tem uma coisa interessante. Eu vou contar para vocês. Todo mundo já ouviu falar, obviamente, de Vicente Del Bosque, campeão mundial, né? Com a seleção espanhola. Ultra campeão com o Real Madrid. O Vicente Del Bosque veio para o Mundial de Clubes como técnico interino.
Caramba, O trabalho dele no Mundial é que ia definir a continuidade dele no Real Madrid. Quando ele voltou do Mundial, o presidente do Real Madrid falou: não, o trabalho foi bom, vamos continuar com ele. E foi isso que aconteceu, cara. O Vicente Del Bosque, ele veio para o Brasil como como ele era assistente na época e veio como o treinador tampão. E ele só iria ficar se o trabalho dele no Mundial da FIFA ia ser se no Mundial da FIFA fosse satisfatório, né? E acabou sendo. E aí ele ficou e virou isso tudo aí, cara, que a gente viu, culto e campeão europeu, logo em seguida com o próprio Real Madrid, né? Campeão da Eurocopa com a seleção espanhola, campeão, né? Substituindo inclusive o grande Aragonês, né? Na seleção espanhola, né? Ídolo do Atlético de Madrid, grande técnico, né? Falecido já. Enfim, cara, então foi isso. Isso é uma curiosidade do Mundial de Clubes, né? Para quem disse que não era importante, para que eles viriam para cá, né? Para passeio, né? Acho que não era muito bem assim, não, viu? Bacana, grande história. Não tinha conhecimento disso, Marcelino. E aí na final, né? Tu já citou alguns nomes do Real, né? Vou colocar aqui, né? O Vasco, Mauro Galvão, Juninho Pernambucano, Ramon, Edmundo, Romário, Gilberto, Felipe, Elton. Era uma seleção também do outro lado. E cara, chegou como favorito, Marcelino. O Vasco chega como favorito por conta desse cansaço do Corinthians também? E talvez na primeira fase ter vencido as 3? O Vasco estava mais descansado. Porque o Vasco foi eliminado no Campeonato Brasileiro nas quartas de final pelo Vitória. Exatamente. Né? Inclusive, o Eurico Miranda tem uma parcela gigantesca de culpa do Vasco não ter feito a final com o Corinthians do próprio Campeonato Brasileiro. Porque, na minha opinião, a final mais justa do Campeonato Brasileiro de 99 era exatamente Vasco e Corinthians. O Eurico Miranda simplesmente suspendeu o Edmundo nas quartas de final contra o Vitória, por indisciplina. Imagina. Ele penalizou o próprio clube, com todo respeito ao Viola, que é um ídolo corintiano. Na época não tinha... 99, cara, de 97 até 2000 ali, cara, era o Edmundo, filho, era ele, não tem jeito, não tinha como, era o cara, ele era o cara. E acabou que penalizou o Vasco e o Vitória acabou tirando o Vasco nas quartas de final e fazendo a semifinal com o Atlético Mineiro, né, que tinha eliminado o Cruzeiro, e obviamente o Atlético Mineiro, um timaço muito forte, mas se fosse para apostar, eu apostaria na final do Brasileiro Vasco e Corinthians. Aí eles iriam chegar na final do Mundial, adiou-se, né? A final do Brasileiro não aconteceu, foi acontecer a final Vasco-Corinthians no Mundial, né? Chegariam, se o Vasco tivesse chegado na final, obviamente, fisicamente bem. Só que o Vasco teve tempo de descanso, curtiu as festas de fim de ano e tal, voltaram para se preparar um pouco depois, então fisicamente o Vasco vinha melhor fisicamente. O Corinthians estava morto. Tanto que o Ricardinho, ele sai para a entrada do Edu no primeiro tempo por conta de uma fisgada, cara. O pessoal já não estava, o músculo já estava, entendeu? Então, assim, dizer que o Vasco era favorito, eu poderia te dizer, Alexandre, o seguinte, cara, o Vasco tinha, vamos botar aí uns 60-40 de favoritismo, uma coisa bem, bem pouca. Por quê? Jogava em casa, eram 73 mil torcedores, desses 25 mil eram corintianos, a maioria era vascaíno. O Vasco estava em casa. Muito embora o mando de campo da final foi do Corinthians. Olha só. Foi o Corinthians que jogou com mando. O Corinthians usou o vestiário do mandante, o Corinthians entrou com uniforme branco, né, com seu uniforme tradicional. No placar do Maracanã, Corinthians e Vasco. Não era Vasco, porque normalmente o nome do mandante aparece em cima, né? Uhum. E embaixo o número do visitante. Não, Corinthians em cima o nome, Vasco embaixo, tudo certinho. Né? E o Vasco ganhou os 3 jogos. O Corinthians não, né? O Corinthians ganhou 2, empatou 1 contra o Real Madrid e tal. Muito embora eu já tenha contado a história, né? Que tomaram um gol nosso, né? Do João Carlos, mas tudo bem, faz parte.
do futebol, a gente não vai chorar por isso. E aí, cara, assim, os dois, cara, o time do Corinthians também era um timaço, cara. Era Dida, Índio, Fábio Luciano, Adilson Batista e Kleber, Rincon, Vampeta, Marcelinho e Ricardinho, um dos maiores meio-de-campos da história do futebol mundial. Eu não vou dizer nem mais mundial, porque era difícil você ter, cara, jogadores tão talentosos como esses no meio-campo. Rincon, titular da seleção colombiana, ídolo na Colômbia. Vampeta, Ricardinho, Marcelinho. Marcelinho só não foi para a Copa do Mundo por conta do temperamento, cara, porque era jogador para ser titular em pelo menos duas Copas do Mundo fácil. Que era um cara extremamente talentoso. Era um cara extremamente habilidoso, um cara com bola parada, tal, né? E na frente, Luizão e Edilson, cara. Tinha jogadores que pouco tempo depois iriam ajudar na conquista da Copa do Mundo, cujo você tá com a camisa aí agora, 2002, né? Tá vendo aqui. Talvez até tenha autógrafo de um deles aqui. Eu acho que do Edilson tá aqui, ó, inclusive. Pois é. Então daí você vê, né? Que eram dois timaços, cara. Eram dois timaços. Nossa, Edmundo e Romário, Felipe, Juninho Pernambucano, Ramon, tá louco, Amaral, Jorginho, Mauro Galvão. Meu Deus do céu, cara. Eram duas seleções, cara. Naquele tempo, os times sul-americanos podiam competir de igual para igual com os times europeus. Não tinha esse disparate que tem hoje, né? Hoje se abriu muito fácil para todo mundo. Hoje em dia o jogador vai para fora e já entra com um pedido de naturalização. Então já abre uma vaga para ele, entendeu? Então assim, cara, é complicado. A minha esposa entrou na live aí. Beijo, amor. Olha aí. Então o que acontece? Era um time, cara, assim, Corinthians e Vasco não deixavam nada a desejar, nada a dever, nem para Manchester e nem para Real Madrid. E por terem feito as melhores campanhas, fizeram jus a disputar o título com muitos méritos também. E como foi essa final, Marcelino? Que a gente vê os nomes e a gente fica meio assim, como é que foi 0-0 esse jogo? Me conta um pouquinho da tua experiência como torcedor também. Porque o jogo foi feio. O jogo foi ruim. Não foi um jogo bom. Tiveram chances. Teve uma bola que o Edilson chutou, raspando atrás, um erro na saída do Vasco. O Edilson chutou a bola. Cara, aquela bola merecia entrar. O Marcelinho perdeu uma bola também no primeiro tempo. Foi no primeiro tempo, meu Deus do céu, deixa eu ver se eu lembro agora. Que ele chuta mascado e o Elton defende. Aí na prorrogação tem uma que ele escanteia o Elton de mão trocada, o Marcelinho fazendo golinho, tira. Teve uma jogada do Juninho, cara, que ele fica na cara do Dida. Era só queimar. Só que aí vem a questão do respeito. Na hora que o Dida abre o braço, ele toca pro meio para tentar o Romário e o Edmundo. Só que nessa chega o Adilson Batista e tira a bola. Se ele chuta, podia ser que o Dida não pegasse, porque estava muito perto, estava praticamente na linha da pequena área, né? E ele meio que, não sei se ele se assustou com o Dida, provavelmente foi isso, né? Que o Dida grande daquele jeito, né? Goleiro de seleção. Abre para ele aqui o braço, cresceu, cara. Aí ele botou pro meio, nessa que botou pro meio, chegou o Adilson e tirou antes do Edmundo e do Romário chegarem, né? O Fábio Luciano marcando ali. Não foi uma final, Foi aquela coisa, os times se respeitaram demais, cara. Foi uma final equilibrada, mas os times se respeitando muito, porque eles sabiam que qualquer erro contra Edmundo e Romário, contra Luizão e Edilson, era um errinho pra... E olha que o Edilson perdeu um gol feito, cara, não sabe? Então, assim, foi isso, foi um jogo bem truncado, não foi um jogo bom, mas foi um jogo de luta, foi um jogo realmente que valia um título do tamanho do Mundial. É mais outra coisa que vai por terra. Se fosse um torneio de verão, como muitos falam aí, teria sido um jogo mais aberto, um jogo mais amigável, mais, né? Os times se abrindo, vamos fazer gol aí, vamos fazer um Florida Cup aqui, né? Que é um jogo mais aberto, né? Mas não, cara. Parecia final de Libertadores, de dois times sul-americanos, dois times brasileiros, à época os dois melhores times do futebol nacional, que era o Vasco e o Corinthians. Lembrando que na temporada de 2000,
O Vasco só não chegou na final da Copa do Brasil, que foi o Cruzeiro e São Paulo. O Vasco chegou a todas as finais que disputou. Chegou na final do Mundial. Todos os campeonatos que o Vasco disputou, o Vasco acabou indo para a final em 2000, cara. Chegou na final do Mundial. Chegou na final do Rio-São Paulo contra o Palmeiras. Chegou na final do Carioca contra o Flamengo. Chegou na final do Brasileiro contra o São Caetano. Né? Chegou na final da Mercosul contra o Palmeiras também, que foi aquele jogo, né? Que até hoje o pessoal, né, diz que é realmente épico aquele jogo, entendeu? Então daí você vê o tamanho do que era o Vasco, entendeu? Naquele tempo. Então ter ganho aquela final, cara, da forma que foi, sabe? O Dida, na hora dos pênaltis lá, não tinha como você não ficar nervoso, né, cara? E no final deu tudo certo, né? E como é que foi a tua experiência aí de torcedor nos pênaltis, Marcelino? Como é que foi assistir? Ele tinha confiança no Dida total, assim, que ia dar? Claro, todo mundo, ó. Quando foi pros pênaltis, a gente já, meio que comemorou antes, né? E o Romário, eu lembro, cara, o Romário foi bater o pênalti e a bola passou por baixo do Dida, cara, e acabou entrando, sabe? Aí, naquela hora, eu pensei assim, cara, será que é o dia do Dida, velho? Será? Não pegar, né? Pois é, porque, cara, ele deu azar demais. Mas quando o Gilberto bate o terceiro pênalti, que ele pega, eu falei, cara, agora vai. E todo mundo com isso batendo bem. Rincon bateu na trave, mas bateu bem. Fernando Baiano bateu bem. O Luizão bateu bem demais. O Edu, sensacional. Aí Marcelinho Carioca, cara. Porra, oficial, cara. Mas eu te confesso que na minha cabeça veio a final da Supercopa de 93, quando ele ainda era do Flamengo. Nossa! Quando ele errou o pênalti decisivo, que acabou dando o título para o São Paulo contra o Flamengo na final da Supercopa. Que ele desloca o Zete, mas a bola vai na trave. Só o Marcelinho errou o pênalti. E o Miller faz o gol do título, né? 5-4 para o São Paulo na disputa de pênaltis na Supercopa de 93. E eu lembrei disso, cara, antes dele ir. Só que eu fiquei calado. Todo mundo lá em casa, lá, meus amigos, né? Aquela coisa toda. Uma gritaria, meus vizinhos vascaínos gritando pro lado de lá, e eu e meus amigos aqui, né, tal. No outro dia, no dia 15, eu tinha uma viagem já marcada para Fortaleza, que ia sair 11 da manhã, 11 e pouco da manhã, e eu também preocupado com a viagem também. Cara, e aí o Marcelinho erra o pênalti, bicho. Eu falei, meu Deus do céu. Era o gol do título. Era o gol do título. Era fazer que isso aí pra galera. Foi aquela balde de água fria. Vai o Edmundo, né, gente? Edmundo não vai errar. Edmundo não erra. E nós acabamos zicando o Edmundo, cara, que chutou a bola pra fora, chutou torta, né? O pessoal fala que foi por cima, mas não foi por cima, ela foi de lado. E ele desloca o Dida. Ele desloca o Dida. Se vai no gol, o Dida não pegaria, não chegaria, não tinha como. Ele desloca e acaba indo para fora, e mais uma narração épica do Luciano do Vale, ele para fora, Corinthians, primeiro campeão do mundo. Primeiro campeão do mundo. E já mostra as bandeiras, aquela coisa toda. A Band e o Corinthians tem uma história de sucesso, né? O primeiro título brasileiro do Corinthians em 90, a Band, a Globo não compra o direito do Campeonato Brasileiro e a Band compra com exclusividade. Só a Band transmitiu o Brasileiro de 90. Só a Band. Ninguém mais. Pois é, só a Band transmitiu. A Globo não comprou os direitos, a Band comprou exclusividade do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians acabou sendo campeão. E a Trafic, na época parceira da Band, obviamente passou os direitos, né? Como era responsável pelos direitos de transmissão, a Trafic, né, do J. Ávila, do Mundial de Clubes do mundo inteiro, deu também a exclusividade para a TV aberta, a Band, né? O Sport TV também transmitiu na TV fechada, tá? O Grupo Globo, mas na Globo não. E o Corinthians acabou sendo campeão também, né? O Corinthians tem isso, né? O SBT
a exclusividade da Copa do Brasil de 95, campeão Corinthians, né? Então, se essas empresas menores quiserem fazer alguma exclusividade e o Corinthians estiver lá, eu já fico mais, né? Opa, cara, acho que vai dar bom para nós, né? Acho que vai dar bom pra gente aí. Bom ponto, curiosidade. Mas realmente a Band tem acho que essa ligação aí com o Corinthians. E, ô Marcelino, vou te perguntar, talvez não seja, mas esse cara que no pênalti, depois que o Edmundo bate, ele fica assim, é um homem de gelo até hoje, se pergunta o que se passou na cabeça do Dida. Ele foi o cara desse título mundial ou não? É outro? Não. O Dida foi um dos importantes, é até difícil. Mas o cara foi o Edilson. Até porque o Edilson ganhou a bola de ouro da FIFA como o melhor jogador do Campeonato Mundial de Clubes, né? Então... E dessa vez a bola de ouro foi correta, não foi uma bola de ouro... Não, foi extremamente correta. Como foi correto em 2012 também, quando deu pro Cássio, né? A bola de ouro como melhor jogador do Mundial de Clubes de 2012. Certeza. Foi feito justiça, né? Então, assim, o Edilson jogou demais. Tá louco. A gente lembra muito do jogo dele contra o Real Madrid, né? Que realmente aquele jogo ali foi uma coisa absurda o que ele fez. Ele tava com tanta raiva do que falaram dele, que ele falou, cara, só de raiva eu vou jogar tudo que eu sei que eu não sei. O cara tava... Era o Pelé em campo, aquele contra o Real Madrid. Mas nos outros jogos ele também foi super importante, contra o Al Nassr, então. E a gente via que o cara estava cansado, mas mesmo assim, cara, na final contra o Vasco, as melhores oportunidades tiveram o Edilson como protagonista, ele que ia para cima e tal, mesmo após a saída do Ricardinho, né? Meio baleado, o Edilson pegou o protagonismo para ele desse Mundial, entendeu? Então ele, sem sombra de dúvidas, para mim, muito apesar do Dida ter sido, sim, importante, pegou o pênalti do Anelka, pegou o pênalti do Gilberto, né? Intimidou o Edmundo, intimidou o Juninho também, mas o Edilson, cara, eu acho que até chover ele fez, porque aquele jogo contra o Real Madrid caiu um toró, caiu uma tempestade no Morumbi naquele jogo, entendeu? E, enfim, o cara espetacular, tá na história. Falou muito bem, Marcelino. Realmente, muito marcante essa passagem do Edilson no Mundial. Realmente, esse jogo contra o Real Madrid, ele é para enquadrar mesmo. Sem dúvida. Em si, sem dúvida. E, Marcelino, para a gente fechar, então, do título, né? A gente também sempre pergunta sobre o técnico, né? E aí fala um pouquinho sobre o Oswaldo de Oliveira aí, papel dele aí nesse título mundial, né? Não sei se foi um cara que teve um pouco de sorte de cair nesse time, enfim. Não deixa de ser. Não deixa de ser. Mas o bom é que o Oswaldo, ele já conhecia o grupo. Ele era auxiliar técnico do Vanderlei, certo? E ele já sabia como era, como se comportava o grupo, como era aquele grupo, quais eram as vaidades, onde estavam os erros, onde podia acertar. Tanto que, quando o Luxemburgo sai para a seleção brasileira, quem vem para o lugar do Luxemburgo é o grande Evaristo de Macedo. Pouca gente lembra. O pessoal pensa que quando o Luxemburgo sai, automaticamente é promovido o Oswaldo de Oliveira técnico do Corinthians. Não. Vem o Evaristo de Macedo. E mesmo com aquele timaço nas mãos, o Corinthians começa a temporada de 99 em altos e baixos. Campeonato Paulista levando surra da Portuguesa de 4-2, levando surra do São Paulo de 3-0, mal demais. Começa a Libertadores perdendo para o Palmeiras de 1-0. Então, assim, o próprio Evaristo, tudo bem, teve 8-2 contra o Cerro Porteño e tal, mas era um time que, com as peças que tinha, era um time de altos e baixos, né? 90 e 99. E aí sim, coisa aí de, se eu não me engano, em abril, março, abril, final de março, começo de abril, o Evaristo cai. E os próprios jogadores chegam, né, pro seu Dualib e falam, seu Dualib, deixa o homem, cara. Deixa o Oswaldo. Né? Na época o diretor era o Henrique Alves, né? Eles conversam também com o Henrique e tá bom,
Então, beleza. Vamos dar uma oportunidade para o Oswaldo. E o Oswaldo, né, tem muito isso também, né? Jogador é muito melindroso, né, cara? Então, assim, quando o jogador não vai muito com os cornos do técnico, cara, não tem jeito, né? E o Evaristo era um baita de um técnico, boleirão, um cara, sabe, extremamente vitorioso, tanto como técnico, como jogador também, né? Uma carreira maravilhosa, uma carreira muito bonita. Mas jogador é melindroso demais, o Alexandre. E os caras pediram, beleza, aceitaram. E o Oswaldo, de repente, com o Oswaldo, o time começou a jogar o que sabe e o que não sabe. Se classificou no Campeonato Paulista, foi campeão paulista, engrenou no Campeonato Brasileiro, foi campeão brasileiro também. Então, cara, dizer que o Oswaldo não teve seus méritos na conquista, eu estaria mentindo. Teve porque ele soube unir o grupo. Ele foi muito azarado. E por que não dizer incompetente na Libertadores de 2000? Porque o Corinthians, o próprio Alex fala isso, o time do Corinthians em 2000 era bem melhor que o do Palmeiras. Em 99 não, os times eram mais equilibrados, mas em 2000 não tinha como comparar, o time do Corinthians era bem melhor. Só que faltou aquela malandragem no Oswaldo que sobrou no Filipão. É verdade. Certo? O Corinthians, naquela semifinal, primeiro jogo chegou a abrir 3-1 no Palmeiras. Fecha a casinha e segura o resultado, Bruno. Não, ele foi para cima para tentar fazer mais. Tudo bem, a saída do Rincon prejudicou. Logo depois do Mundial, o Rincon foi para o Santos. E acabou sobrando para o Edu, que nunca foi volante de marcação. Nosso volante de marcação era o Marco Senna. Né, na época, o Amaral tinha ido para o Vasco, também tinha saído, né? Então, assim, o Rincon, com a saída do Rincon, ficou um buraco, porque ficou um meio campo extremamente habilidoso ainda, com Edu, Vampeta, Marcelinho e Ricardinho, mas em contrapartida, né, não tinha marcador. E aí o Corinthians acaba ganhando de 4-3 do Palmeiras, certo? Mas vai com a desvantagem. Mesmo assim, jogava pelo empate e abre 2-1 no Palmeiras, podendo ainda empatar o jogo, 2-2, que ainda assim se classificava e consegue tomar mais 2 gols e perder nos pênaltis. Então, faltou ali um pouco de... Faltou um técnico ali. A verdade foi essa. Mas é um cara que eu tenho respeito e agradeço muito ao título mundial, ao Oswaldo de Oliveira, sim. Tá aí, boa. Bem falado, como sempre, né, Marcelino? Um abraço, Valdinho. É isso aí, cara. Depois que o Corinthians ganhou o título de 2000, apareceu um título de 51 que ninguém sabia nem que tinha existido. De repente apareceu. O título de 51 que eu sabia é porque o Corinthians foi campeão paulista, né, marcando 103 gols. Esse aí eu sabia. É o título de 51 que eu sabia, né? O ataque dos 100 gols, né? Agora, de repente, o Palmeiras, né, veio querendo ser campeão mundial à força, né? Mas não são e nem serão. Tá aí, aquela cornetinha que é tradicional dos papos de campeão, tem que ter, sempre tem que ter. E, ô Marcelino, pra gente fechar, então, né, acho que sobre o Mundial tu falou tudo, né, revisitamos lá esse título, né, tão importante aí pro Corinthians, os times fantásticos que jogaram esse campeonato, né, e, enfim, tudo que permeou aí essa conquista. Vamos falar um pouquinho, assim, na verdade, aquele recadinho final, né, mas um recadinho final que eu acho que quero abrir para ti, falar um pouquinho também dessa fase do Corinthians, né, nesse novo Corinthians aí, Wagner Mancini, né, uma vitória espetacular ontem. Isso aí é para desmentir aquela história de que técnico não faz diferença. Faz. E muita diferença, tá? A gente vê o trabalho... Até o cachorrinho concorda, tá vendo? Pois é, ele concorda. Faz diferença, querendo ou não. Então tá trincando. Eu tenho um Shih Tzu aqui em casa também, cara, que ele é terrível. Mas o técnico, ele faz diferença, sim. A gente vê o que era o Palmeiras com o Vanderlei, praticamente com o mesmo grupo, e o que é agora com o Abel Ferreira. O Santos, então, nem se fala. Para mim, o Cuca é
o melhor técnico do futebol brasileiro nessa temporada. Cara, o Gesualdo, ele veio com respaldo, é um grande campeão em Portugal. É um técnico de muito respeito em Portugal. Mas ele não conseguiu fazer o Santos jogar. O Cuca conseguiu, cara. Trabalho e eu vou além, não é porque eu tenho raiva do Palmeiras ou coisa parecida, mas futebol por futebol jogado, o Santos, cara. Se chegar no dia 30 jogando esse mesmo futebol, o Santos, para mim, é favorito a ganhar o título da Libertadores. E olha que o Santos era um dos que era visto como rebaixado. Assim como o Corinthians, cara. O Corinthians, quando o Mancini chegou, o Coelho entregou o Corinthians em antepenúltimo lugar para ele, cara. Todo mundo só falava em rebaixamento. Eu fui um dos que falava o seguinte: fiquem tranquilos, corintianos, principalmente nas minhas lives na Central do Timão. Fiquem tranquilos, o Corinthians não cai. Não cai. Fato. Mas esperar de estar brigando por uma vaga na Libertadores, e eu acho que vai conseguir, aí já era demais. Eu jurava que não ia cair, mas também eu achava que ele ia ficar ali numa fase intermediária. Cara, o que o Mancini está fazendo, o que o Gabriel está jogando, é uma coisa absurda. O cara que era o Gabrielo, chamado, né? Porque só via sendo amarelado, né? Gabrielo. Cartão amarelo, só via amarelado. O cara não toma mais cartão, só jogava para trás, agora o cara joga para frente, visando o gol o tempo todo. O Fagner voltou a ser aquele Fagner que todo mundo conhece, cara. Então, pô, eu tô super feliz, cara. E o Fluminense não foi por acaso. Não foi, cara. O Corinthians já vem ensaiando essa goleada desde o jogo contra o São Paulo. Porque o São Paulo escapou de levar uma goleada. Porque o Corinthians perdeu tanto gol na cara que deu raiva. Deu raiva do tanto de gol. Mesmo com a vitória, deu raiva do tanto de gol que o Corinthians perdeu. A mudança de chave foi aquela partida com o Grêmio. 0-0, em que o Corinthians, com 2 a menos, se não é o Vanderlei naquela bola do Fagner, tinha ganho o jogo. Ali foi a mudança de chave. Teve a derrota para o Atlético Mineiro de virada, ok, né, nesse meio tempo. Mas depois disso, cara, o Corinthians se acertou de um jeito, velho, que, sabe, alguns acham, pô, mas como é que o São Paulo conseguiu perder para o Corinthians? Só quem não acompanha o Corinthians pergunta isso. A gente já sabia que o Corinthians vinha para ganhar do São Paulo. A gente já sabia. Como eu falei no Twitter, após a vitória contra o Botafogo. Aí vem aquilo que eu falei no comecinho da live. É muito mais fácil você menosprezar do que você dar os méritos. Mas ganhar do Curitiba é fácil. Mas ganhar do Botafogo bateu em ninguém, ganhou de uma galinha morta. Mas bater no Goiás ganhou de uma galinha morta também. Aí quando ganha do São Paulo, do Inter, do Fluminense, tá batendo em galinha morta. Então só tem galinha morta no campeonato. Então só tem time ruim. Só tem time ruim. Né? Porque, cara, ninguém tá sabendo você ganha do São Paulo, né, não fez mais do que obrigação. Mas gol do líder, porra. Gol do líder. Gol do Inter, pô, ganhou. Na época, o Inter era o líder do campeonato. Entendeu? Mas foi lá do Botafogo, do Goiás, não fez mais do que obrigação. O Goiás em franca ascensão. Pô, gente, então chega. O trabalho do Mancini é sensacional, Alexandre. É sensacional. Estamos muito felizes com o trabalho dele. O Corinthians hoje se apresenta. É um futebol que dá gosto de ver, porque antigamente, cara, você assistia o jogo do Corinthians, era uma tortura. Era horrível, o time do Corinthians era feio, não tinha padrão, não tinha nada. Hoje o time sabe bem o que quer. As chegadas do Fábio Santos, do Casares e do Gemerson aumentaram o patamar do time. Mas isso passa muito também, cara. O Mancini tá fazendo. O Gustavo Mosquito joga bola, velho. Cara, o Gustavo Mosquito, meu, pelo amor de Deus. Esse homem. Velho, a gente queria ver o cão, mas não queria ver esse homem. O homem tá jogando demais, velho. Isso é dedo do técnico. E ele falou na sua primeira coletiva como técnico do Corinthians: o treinador tem que saber extrair o que é melhor de cada jogador. E ele está conseguindo. Porque por pior que seja o jogador, por mais pé de rato que seja, ele tem uma coisa boa. E o cara tem que saber extrair aquilo. Coisa que o Thiago Nunes não fez. O Thiago Nunes é o tipo do cara, ele pegou, quis chegar no Corinthians mandando em tudo, só que
Quando pintou a oportunidade para ele vir para o Corinthians, ele, em vez de chegar, chegando, não, eu deixo na mão do Coelho aí os 8 jogos que faltam, só vou entrar no ano que vem. Já começou mal. Quando chegou, em vez de pegar o time já, na reta final do Brasileiro 2019, para conhecer todo mundo, não. Deixou eu pegar, né, depois. Cara, deixou na mão do Coelho, beleza, classificou para pré-Libertadores. Aí a gente já viu o desastre que foi. O cara não fazia o time jogar e colocando, e dizendo pra gente que o time estava jogando bem, como se nós, torcedores, fôssemos otários. Aí veio com tal de cartilha, veio querendo mandar demais, tal. Cara, Rua fica 7 jogos com o Coelho, que também foi um erro, porque se não são esses 7 jogos com o Coelho, se já tivesse vindo o Mancini antes, hoje o Coelho estava brigando pelo título, eu tenho certeza disso, estava brigando pelo título, né? E o Wagner Mancini, quando pintou a oportunidade para vir para o Corinthians, Wagner Mancini, você quer vir para o Corinthians? O que ele fez? É para agora? Não é, a gente está querendo você. Pegou um carro, saiu de Goiânia de carro, foi para São Paulo. A diferença já começa daí. Enquanto isso, o Thiago Nunes não. Quer vir para o Corinthians? Quero, mas deixa que eu vou só no ano que vem. Só em janeiro eu chego para começar o trabalho. Tá? Enquanto isso, eu vou aqui conversando aqui. Entendeu a diferença? Entendeu por que ele não deu certo? Hoje está aí, o técnico tipo Rogério Ceni. Cai, não cai, cai, não cai. Você ouve falar que pode ser o Thiago Nunes o substituto? Fluminense. Alguém fala, cogita o Thiago Nunes para ser técnico do Fluminense? Bahia, alguém cogita? Não cogita. Por quê? Porque ele se queimou. Ele teve a oportunidade da vida nas mãos e não soube aproveitar. O Wagner Mancini não. Ele está tendo a oportunidade da vida dele, e ele mesmo falou isso. E ele está sabendo aproveitar da melhor forma possível. Estamos mancinizados. O mancinismo está imperando no Esporte Clube Corinthians Paulista e espero que esteja assim. E Porcada, se cuida. Segunda-feira eu quero vocês. Primeiro o Grêmio vai atropelá-los amanhã. E aí o Corinthians acaba de matar na segunda-feira. Eu fecho isso aí. Fechei. Concordo, estamos fechados. Então tá bom, Marcelino. Cara, sensacional mais uma vez, né? Sempre aprendo muito nessas lives contigo, né? Tu sabe demais de futebol, sabe demais de Corinthians. E muito legal a gente tá conversando já nessa primeira live de 2021. Tu tá esperançoso, dá pra ver que o torcedor corintiano tá aí já... num outro clima aí em relação, acho que as lives... Vai haver tropeço, fato. Mas da forma como o time está jogando, eu falei até isso, no jogo contra o Goiás mesmo, o Alexandre, numa das últimas bolas do jogo, o zagueirão do Goiás subiu e tome no travessão. Cabeceou, poderia ter empatado o jogo. Só que mesmo se tivesse empatado, eu estaria feliz, porque a forma que o time está jogando, cara. É isso que a torcida do Corinthians estava pedindo. Vai haver tropeço, sem dúvida. A gente não vai ganhar todos os jogos, fato. O Corinthians vai ser campeão? Não vai. O máximo que o Corinthians chega, se ganhar todos os jogos, é 72 pontos. Dá para ser campeão com 72 pontos? Dá, até porque o Corinthians mesmo já foi campeão com 72, se não me falha a memória, agora em 2017. Não, 2000, não lembro agora. Corinthians, depois eu vou estudar, agora a memória falhou. Mas já teve time que foi campeão até com menos do que isso. Entendeu? Então, assim, agora não, do esporte o Corinthians ganha até porque foi roubado no primeiro turno, né? Um pênalti clássico que o juiz, o VAR e o caramba de asa, né? Deixou de marcar a favor do Corinthians, que poderia ter empatado o jogo com o esporte, né? Mas tranquilo, tá? O Corinthians vai se vingar na Neoquímica Arena, tá bom, Nivaldinho? Se preocupa não, que a gente vai se ver muito em breve, tá? Mas antes disso, a gente tem a porcada pra gente comer assada, tá bom? Então estamos aí, mancinizados. Então tá bom, Marcelino. Mais uma vez te agradeço, né? Nivaldo aqui, né? Falou que o esporte roubou todo o jogo. Realmente na última acho que foi. Porra, não. Na última foi vergonhoso, pô. Aí para completar, ainda prejudica o River Plate. Cara, o check-in da titia Leila, o talãozinho tá acabando, viu? Talãozinho da titia Leila da Crefisa tá acabando, porque, putz, cara, eu nunca vi um negócio daquele. Mas enfim, agora se é o Corinthians, gente, era a terceira guerra mundial instalada no Brasil. Marcelino, sempre fechando com esse clima bom. Boa noite, cara. Muito obrigado e até a próxima. E até a próxima você que acompanhou, né? E essa live vai estar disponibilizada no YouTube, né? Isso é importante de dizer, né? Agora aí,
até amanhã, com certeza. Então, eu vou passar para ti o link, Marcelino, a gente dispara. Ótimo. E vai ficar aí para todo mundo ver aí a história do título mundial de 2000 do Corinthians. Vamos compartilhar essa live, se inscrevam aí no canal Futebol Sem Fronteiras. Alexandre, prazer mais uma vez aí, tamo junto. Ontem, tá? Foi aniversário também do título de 1951. 70 anos do título paulista de 51, o ataque dos 100 gols. 103 gols marcou aquele ataque fantástico do Corinthians com... só falar alguns nomes: Cláudio, Luizinho, Baltazar, Mário, Carbone, Jackson. E eu tive o prazer, o privilégio de conversar com o seu Jackson, o último remanescente desse título de 51, no mês passado, pelo canal Central do Timão, tá? Quem quiser assistir, tá extremamente convidado. Mais uma vez, obrigado aí a todos. Vamos compartilhar essa live no YouTube. Eu tenho certeza que vai bombar. Um abraço, Alexandre, um abraço a todos. Valeu, Marcelino. Boa noite a todos e até a próxima. Vai, Corinthians. Tamo junto. Vai.